Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. É um programa de utilidade pública aqui da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente começa o programa logo depois do radar. Termina a boa música do radar, ou a apresentação do radar. E um dia ainda vou ter um cabelo igual aquele do apresentador do radar, mas nunca, acho que não vou conseguir, mas em todo caso vou deixar assim. Mas termina a boa música do radar e nós começamos aqui a falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família. Quarta-feira vamos falar de direito imobiliário, depois direito previdenciário também. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa. E esse programa é feito exclusivamente pelos telespectadores, porque são vocês que ligam para cá, que escrevem para cá, que mandam um WhatsApp para a gente, sempre colocando perguntas a respeito de qualquer um desses assuntos que eu falei aqui na abertura do programa. Podem mandar sobre outros dias, mas de preferência sobre o assunto que a gente está tratando no dia. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do consumidor e eu tenho um prazer muito grande de receber uma pessoa especial aqui. E eu quero mandar antes um grande abraço a todos os nossos telespectadores que estão ligadíssimos conosco. Olha o que eu tenho recebido de mensagens e de abraços na Rua da Praia, onde eu almoço sempre, é uma festa, tá? Muito obrigado a todos vocês, sigam assistindo o nosso programa. Hoje eu vou conversar com... Eu sempre digo, né? Ele não gosta que eu diga muito, mas eu digo. É uma das pessoas que mais entende de direito no consumidor, se não for a que mais entende, no Brasil. Professor Cláudio Bonato, boa noite. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Eu fico lisonjeado, né? Mas é verdade. A gente estuda, procura estar sempre atualizado, né, Machado Filho? E porque é de suma importância para o brasileiro, de um modo geral, tanto os empresários quanto os próprios consumidores. À medida em que empresários e consumidores estejam bem, a economia do país, a roda da economia gira e o país tende a ficar bem. Então, por isso que a gente sempre está aqui, com muita satisfação, e se me permitires, Machado. Pois não. Hoje eu fui abastecer e eu estava assim, o senhor vai no programa, hoje eu vou... o senhor manda um abraço do seu Machado Filho, eu e a minha esposa adoramos o programa, eu já vou ligar para ela assistir, porque o senhor estará lá. É o Antônio, gerente do posto Gaudérios, ali na Avenida Sertório, e a esposa. E os frentistas, o Alex e o Marcos, que não perdem um programa, Machado Filho. Que coisa boa, né? E sabe, quando eu passo ali, sempre dizem que é um programa muito instrutivo, que eles aprendem muito e que não deve acabar um programa como esse. Não vai acabar. Um abraço, Antônio, a esposa do Antônio, Alex e o Marcos aí, obrigado pela sintonia aí. Qualquer hora eu vou abastecer também o meu carro aí nesse posto aí, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou ter um atendimento tão bom quanto teve o professor Bonato, como tem o professor Bonato lá nesse posto de gasolina. Isso aí. Tá bem? Professor Cláudio Bonato, nós temos aqui uma série de perguntas, mas antes eu vou dizer que vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também para o nosso telefone, que é o 3230 1530, ou então pode mandar um WhatsApp para o nosso telefone 985 946 773. Prefixo 51, telefone 985 946 773. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas para cá. A partir de agora já está valendo, tá bom? Podem perguntar à vontade. Professor Cláudio Bonato, a dona Rosaura aqui de Porto Alegre, ela comprou um fogão de 6 bocas. E quando chegou, não foi possível colocar o fogão no espaço que ela tem em casa. O fogão, desculpe, o fogão é maior do que o vão que existe na cozinha, lá da casa da dona Rosaura. Fui até a loja tentar trocar por um menor, e o vendedor disse para ela o seguinte, que ele não poderia trocar o fogão porque ela tinha aberto a embalagem. E ela quer saber se isso é possível, professor. É uma má vontade tremenda, né, Rosaura?
Eu, se sou o gerente desse estabelecimento, mas é óbvio que tem que abrir, tem que tirar da caixa para saber se... Porque com a caixa é óbvio que não cabe no espaço. Claro. Aí se tira da caixa. Mas vem cá, essa caixa é fácil de fechar novamente. Então está faltando boa vontade desse estabelecimento. Agora eu vou dizer uma coisa, telespectador. Não tem lei que obriga essa loja, esse fabricante a trocar. É o mínimo que nós temos que fazer de nossos deveres, tirar a medida. Porque depois que o fogão chegou, não serviu, vamos depender da boa vontade do estabelecimento comercial e ou da fábrica. Eu, Rosalvo, se fosse você no seu lugar, já que está havendo má vontade do comerciante, ligaria para o fabricante, que eu tenho certeza que pela marca ali, a fábrica vai mandar a sua assistência técnica da fábrica lá na sua casa, vai pegar esse fogão de volta, que não foi usado, vai botar uma embalagem nova, vai lhe dar um que sirva, porque sabe que você vai divulgar para todo mundo a boa vontade do fabricante. Mas não há lei que os obrigue. É bom frisar isso, tá, telespectador? Se fosse uma compra pela internet ainda, mas ela foi no estabelecimento, não cabe direito de arrependimento. Nós ficamos à mercê, Rosaura, da boa vontade dos agentes econômicos, tá? Não sei se você já falou com o gerente da loja, mas porque o gerente, né, muitas vezes, não, vamos trocar. Tá bem, meu amigo, faça isso. O senhor Guilherme, que mora na cidade de Canoas, professor Cláudio Bonato, ele faz uma pergunta que é uma pergunta que já foi feita algumas vezes aqui no programa, mas eu vou repetir para atender a pergunta do Guilherme lá de Canoas. Ele pergunta se uma loja pode colocar o preço de um produto na vitrine e no interior da loja cobrar um preço bem maior. Não pode. Eu já disse diversas vezes nesse programa, Guilherme, o preço na vitrine se chama oferta. Aí você vai lá no artigo 30 até o 35, e especialmente no 31, e está dito que a oferta é um pré-contrato, que fará parte do contrato que vier a ser celebrado. E um dos itens mais importantes da oferta é o preço. Você entrou na loja porque aceitou a oferta, aceitou o pré-contrato. A empresa não pode voltar atrás e não pode mudar as cláusulas do contrato que vier a ser firmado, porque a oferta, como pré-contrato, entra para dentro do contrato. Reclame, Guilherme, desta loja no Procon aí de Canoas, tem um Procon forte, aí essa loja vai ser multada. E a multa é alta, tá bem? Agora, se você quiser exigir que a loja cumpra com a oferta, tire fotografia, etc, e entra no juizado especial civil aí do Foro de Canoas, que a loja vai ter que lhe vender pelo preço anunciado na vitrine. Tá, Guilherme? Agora, eu lhe pergunto, professor Bonato, o que leva uma loja a colocar essa caneca aqui custa R$50, está na vitrine lá. Eu chego lá dentro da loja, eu quero comprar aquela caneca. Ela custa 70. Olha, Machado, eu não sei se é desconhecimento de causa ou má vontade. Se é desconhecimento de causa, a loja vai ter problema. Se é má fé, a loja vai quebrar. Porque odeia consumidor, Machado. Odeia consumidor, todo mundo vai falar. É verdade. Que essa loja odeia consumidor. Então, né, numa crise que nós estamos vivendo, eles espantam o consumidor da loja. Guilherme, está errado, viu, Guilherme? Fere todos os princípios do Código de Defesa do Consumidor essa atitude. O senhor Flávio, ele mora aqui em Porto Alegre. E ele diz o seguinte, o Flávio comprou um relógio e depois de 20 dias o relógio parou de funcionar. Ele foi até a relojoaria e trocaram a pilha do relógio. O relógio voltou a funcionar, mas parou depois de 18 dias. Ele voltou lá na relojoaria e o atendente disse para ele, não, nós vamos trocar a pilha novamente. Ele disse, não quero mais. Essa pilha eu não quero mais, eu quero um relógio novo. Isso. Ele quer saber se ele tem direito a receber um relógio novo ou receber o dinheiro dele de volta. Claro, porque, olha só, primeiro deu 18 dias. 20 dias. 20 dias, depois foi lá, depois de mais 18 dias. Mais 18. Passou dos 30 lá do parágrafo 1º do artigo 18. Se não for sanado o problema, parágrafo 1º do artigo 18, Flávio, em no máximo 30 dias, tentaram solucionar nos 20 dias.
Não resolveu. 18 dias depois deu o mesmo problema, poderia ter dado outro. Não foi solucionado. Em 30 dias, você tem todo o direito de fazer uso daquelas alternativas que estão lá. Troca do relógio por um novo, você que vai escolher. Devolução do dinheiro pago monetariamente atualizado, se for o caso, ou abatimento proporcional do preço, você que vai escolher. Todo o direito do seu lado, Flávio. Vá lá e procure falar com o gerente da relojoaria. Ou então entra com uma ação judicial contra eles, eles vão ser obrigados a lhe pagar até as custas depois do processo. Que coisa, você tem direito. Coisa impressionante, né, professor? E lá em São Gabriel se diz que o relógio que atrasa... O relógio que atrasa não adianta. Não adianta. O relógio que para, não adianta. É verdade. E lá em São Gabriel se diz muito também, porque a gente agora vai entrar num período que tem um pouco de chuva. Lá em São Gabriel, quando começa a chover muito, o pessoal olha e diz, bom, vamos deixar que chova, então. Vamos deixar que chova, então. Vocês não têm outra solução? Não tem solução. Claro. Que chova. O senhor Eduardo Santana, aqui de Porto Alegre, ele diz o seguinte: resgatei um cheque sem fundo no banco, paguei tudo o que pediram e deram um documento dizendo que não devo mais nada. Agora estou recebendo ligações com ameaças de um escritório de advogados. Ele quer saber se isso é possível, professor. Claro que não, Eduardo. O escritório de advogados deve ter uma procuração deste banco para cobrar. São chamadas empresas de cobrança. Você tem todos os comprovantes que pagou. Grave essas ligações. Ameaças, Eduardo, pelo artigo 42 do Código, é proibido, é prática comercial abusiva. E pelo artigo 70 é crime contra as relações de consumo. Então, você pode reclamar na delegacia de polícia do consumidor contra essa empresa de cobrança. Mas você pode, juntando todos os documentos que você pagou e gravando estas cobranças, entrar contra o banco. Porque, lá pelo artigo 34, esta empresa de cobrança é considerada preposta ou representante autônomo do banco na qual você resgatou o cheque sem fundo, está entendendo? Então você não vai entrar contra esse pessoal, você não tem nada a ver com eles. Entra contra quem passou a procuração para que eles cobrassem. Erroneamente, eles podem ter passado isso e não ter dito para o escritório, olha, ele veio aqui e resgatou o cheque. E aí estão cobrando do Eduardo uma dívida que não existe mais. Faça isso, Eduardo. E se os advogados colocaram o Eduardo no SPC? O banco é o responsável também. O Eduardo pode escolher, entra contra o escritório de advocacia, contra o banco, contra os dois, contra um dos dois ou contra os dois. Tá, Eduardo? O senhor Eduardo mora aqui em Canoas. Ele diz o seguinte... Outro Eduardo. Não, era o Flávio de antes, doutor. Então, Flávio e Eduardo. Nós fizemos na ordem. Sim. Qual é o do Eduardo? Minha conta de luz apresenta então variações... Não, o Eduardo que era aqui do telefone. Tinha outro no telefone. O Eduardo de Canoas, ele diz o seguinte: minha conta de luz apresenta variações muito grandes de um mês para outro. A diferença é tanta que nesse mês paguei R$ 128 a mais. Mesmo tendo os mesmos aparelhos, o mesmo número de lâmpadas e todo o cuidado para não gastar energia demais. Aí o Eduardo quer saber o que ele faz, professor. Eu, no seu lugar, Eduardo, eu iria à agência da RGE, em Canoas é RGE, né? Não é CE. Vai à RGE Sul, esse pessoal presta um bom trabalho, viu, pessoal? É muito boa essa companhia. E assim como a CE, a gente reclama muito da CE, mas eles prestam um belo trabalho. Peça, Eduardo, para que faça uma revisão no seu instrumento medidor, porque você não pode pedir para um técnico terceiro ir lá, porque é lacrado. Só a CE pode abrir aquele lacre, tá bem, meu amigo? Então, a CE ou a RGE, no caso aí, que é a concessionária de serviço público, tá? Fale com os atendentes lá, se não resolver, procure falar com o gerente, Eduardo, e peça uma revisão no seu instrumento medidor. E documente isso. Se não resolverem, aí você entra com uma ação judicial para que eles façam coercitivamente a revisão, porque alguma coisa realmente deve estar errada aí, tá, meu amigo? Tem uma pergunta extensa aqui, que é da Nandi, Sim. que mora, aliás, Nendi, que mora aqui em Belém Novo. Certo. Tem um número pré-pago numa determinada operadora de telefonia que já vem com uma cobrança diária automática.
Se você escolhe outro pacote, semanal ou mensal, essa cobrança é automática, não há como cancelar. A operadora diz que devo desligar a função de dados móveis antes que seu pacote acabe, para que não seja feita a cobrança extra. O PROCON diz que não pode fazer nada. A Anatel diz que é legal, que é ilegal, pois a internet deve ser interrompida ao acabar o pacote escolhido, ficando a critério do cliente comprar pacotes adicionais ou não. Ela quer saber se não seria essa situação uma venda casada e a quem recorrer, professor. Tem que dar uma olhada, Nendi, no seu contrato, não é? Se você aceitou. A venda casada, ela se caracteriza quando é coercitivo, quando o consumidor não pede, ou ele empurra um goela abaixo, 2 produtos quando ele só quer um, ou 2 serviços quando ele só quer um, ou um produto e um serviço quando ele só quer um dos 2. Aí sim. Agora, se você assina um contrato aceitando os 2, então tem que olhar o seu contrato. Eu não tenho a via do contrato, eles são obrigados a lhe encaminhar. Então, olhe o contrato. Se tiver lá os 2, você vai ter que pagar. Agora, essa questão dos dados móveis é muito importante, pessoal, principalmente quando se está em roaming. Desliga os dados móveis, porque os dados móveis eles vão encarecer, porque você vai recebendo aqueles dados. Aí você sai, vai para uma outra, né, outro prefixo, de 51, por exemplo, para 54 na Serra, ou 55 lá em Santa Maria, em Santo Ângelo, você vai pagar. Então desliga os dados móveis, então a companhia está certa em lhe alertar. Agora a Anatel diz que está errado. Se está errado, a Anatel diz que está errado, pegue esse documento que ela diz que está errado, informe a companhia, se a companhia não lhe devolver, entra com ação judicial. Tá? O PROCON diz que não tem nada que fazer porque examinou o seu contrato e viu que você aceitou. Agora a Anatel está dizendo que acabou, você não é mais obrigada a aderir. Porque terminou o contrato, né? Tá bem, minha amiga, faça isso. O senhor Maurílio, aqui de Sapucaia, professor, olha aqui, já temos aqui uma posição de uma outra pessoa a respeito daquele negócio do fogão grande, né, que não cabia. Com relação ao tamanho do produto, certo. Ele diz o seguinte: se for um móvel que não passa pela porta ou outra abertura da casa, o comerciante tem que trocar, já que as aberturas são tamanho padrão? O que o comerciante tem a ver? Eu chego lá e compro um guarda-roupa. O comerciante assim, tem que montado. subir no 15º andar com guarda-roupa ou eu que tenho que contratar alguém para colocar lá? Se eu compro de uma fábrica, a fábrica me vende montado no estabelecimento, é uma coisa. Agora, eu compro um guarda-roupa montado e ele não entra no edifício, o comerciante é responsável. Onde é que está a lei dizendo que ele é? Nós somos regidos pelo princípio da legalidade, meus amigos. Eu já disse neste programa, o Brasil segue o princípio da legalidade, está na Constituição, artigo 5º, inciso 2, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tem lei obrigando o comerciante a trocar um produto porque ele não entra na porta ou na janela da casa do consumidor? Não conheço. Vai depender da boa vontade. É óbvio que eles vão trocar. É óbvio. Agora, se não trocarem, aí o problema é nosso. Porque eles não são obrigados a trocar. Eles querem nos cativar. Porque nós vamos espalhar que eles são bons comerciantes. Ao contrário, se não trocar, nós vamos dizer, pô, esses caras querem passar a gente para trás. E os japoneses já fizeram um estudo. Que quando nós estamos satisfeitos, nós dizemos para 6 pessoas. Quando nós estamos insatisfeitos, nós divulgamos para 9. Ou seja, a má notícia corre 50% a mais. Que coisa séria. Os japoneses até isso eles fazem, de estatística. Tá? Professor, tem uma pergunta aqui do Gabriel, que mora na cidade de Canoas. Veio por telefone também. Ao aceitar um contrato de fidelidade com uma determinada operadora, sem nada além do plano, foi ofertado, posso cancelar o plano de controle pela data de sinal constante e oscilante no meu bairro?
O sinal é oscilante lá no bairro onde ele mora, tá? O Gabriel. Detalhe, para acessar o próprio AP da operadora e obter informações sobre o plano de dados, isso se torna algo sofrível e estressante. E daí? Segundo a lei, Gabriel, essas oscilações, tá, de sinal não podem exceder a 10% do contratado. Você tem 5 mega, pode ir a 4,5 ou a 5,5, para menos ou para mais, 10%. Essa é a oscilação que a lei e a agência, né, de telecomunicações, a Anatel, aceita, porque a lei explicita isso. Agora, se essa oscilação for maior e ela é frequente, quem é que está descumprindo o contrato? É você ou é a operadora? Então, se a operadora está descumprindo o contrato, você é obrigado a seguir a fidelidade de 1 ano? Não. Porque quem é que está sendo não fiel ao contrato? A operadora. E aí lhe dá toda a oportunidade de rescindir o contrato por não cumprimento do objeto contratual. Que coisa Faça séria, isso. Né? Eu não sou obrigado a cumprir um contrato que está sendo descumprido pela outra parte, Gabriel, tá? Exija da operadora. Vá à Anatel, peça a medição. Se o app da operadora não lhe permite fazer essa medição, tem um programa aí que a gente no celular consegue medir o sinal de internet. Eu não sei qual é o programa, nem vou falar aqui, mas você no tio Google descobre, Gabriel, e você vai ver a oscilação. E aí peça providência para essa operadora. Se ela não resolver, mude de operadora. Faça a tal de portabilidade. Entendeu? É assim que a gente age. Tá, aliás, Gabriel? dependendo da operadora que a gente mudar, é porcabilidade. Aí é porcabilidade. Faça isso, meu amigo. Vou fazer a pergunta do Daniel, que mora no bairro Canudos, aqui, e diz que é fã do programa. Canudos é de Novo Hamburgo. Onde o professor Bonato é dono da cidade. Tem a chave. Tem tudo. Chave da cidade. O cara para chegar em Novo Hamburgo, tem que pedir licença para o professor Bonato. Uma grande cidade. Grande cidade. Parabéns. O Daniel disse que um mês não pagou uma conta de R$ 389 no cartão de crédito. O fato é que uma terceirizada não para de me ligar, inclusive para o hospital onde estou acompanhando minha esposa. Pedi que não ligasse mais e acertei uma data para o pagamento. Continuaram ligando e me disseram que as ligações eram feitas por um robô. Quando não atendo, ligo para minha esposa, que está amamentando. Que medidas legais ele pode tomar, professor? Segundo o artigo 42, você não pode ser importunado, né? Ainda mais que você está com a pessoa da família no hospital. Quer dizer, isso é um abuso, né? E não justifica porque é um robô. Mas que robô? Quem é que comanda esse robô? O robô liga sozinho. Então você já pode tomar providência. Se fosse você, Daniel, fazia um print de todas essas ligações. É print que se chama, né? Faz um print de todas essas ligações aí, reclame deles na Anatel. A Anatel está com um programa, através da lei, de que se você cadastrar um determinado número lá, eles mandam um comunicado para a empresa que tem aquele número para não ligar mais, sob pena de sanção pecuniária. Faça isso. E com este print, entra com uma ação judicial contra essa empresa aí, que não pode fazer isso, não. Que tome as medidas judiciais, que é o que a lei prevê quando alguém está atrasado. Mas não ficar ameaçando ou telefonando de madrugada para o hospital, até para a mãe que está amamentando. Mas o que é isso? Isso não tem vergonha. Não sei quando é que nós vamos acabar com isso no nosso país. Professor, vou lhe fazer uma pergunta bem rápida Vamos aqui lá. do que chegou por telefone. A dona Rosa de Guaíba diz que o salário dela costuma atrasar. E o Banco do Brasil já a colocou 2 vezes no SPC sem avisá-la. Está errado. Passo por constrangimento, sendo que sou cliente há 20 anos e só atrasaram 2 faturas. Ela pergunta para quem reclamar. Está no 43, parágrafo 2º, que a abertura de dados cadastrais lá no SPC, no Serasa, Rosa, tem que ser avisado ao consumidor com 15 dias de antecedência.
Você está dizendo que não lhe avisaram. Já cabe medida judicial, porque você está sendo constrangida, minha amiga, tá bem? Então pegue tudo isso e entre com uma ação judicial contra o banco de dados, contra o Banco do Brasil ou contra o Banco do Brasil e o banco de dados, que você não diz aí, mas deve ser a Serasa. Tá bem? Eles não podem fazer isso, tem obrigação de comunicar. Os caras fazem isso. Não pode fazer, tá, Rosa? Professor Cláudio Bonato, tive um prazer enorme em contar com a sua presença hoje no programa, depois de tanto tempo, né? Fazia 19 dias que eu não aparecia aqui. Sim, eu vim a última vez aqui dia 11, né? Por aquelas questões de viagem do doutor Santini, nós trocamos. E professor Bonato me abandona. 10 perguntas hoje, né? 10 perguntas hoje. Professor Bonato me abandona e depois, bom... Não, mas eu sempre, fico né? saudável. Eu vou reclamar no PROCON qualquer dia. Isso, pode reclamar. Professor, Voltarei. muito obrigado, apareça sempre, tá? Sem dúvida. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, nós vamos estrear o programa de Direito Imobiliário, tá bem? Então, amanhã eu conto para vocês quem é o advogado que vai participar conosco do programa. Lembrando a vocês, então, que esse programa termina aqui, mas que eu volto amanhã às 6h30, repito, para falar de Direito Imobiliário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.